Nossa matéria hoje é Geografia. Nosso assunto é Orientação Espacial. E vamos ler da página 14 à página 16. Então, pega teu livro que tia Silene já chegou aí na sua casa para nossa aula. Então, vamos lá. No dia a dia, as pessoas se relacionam com diferentes espaços, como casa, escola, trabalho, etc. Então, durante o nosso dia a dia, durante a semana, a gente vai para a escola, a gente vai para casa, a gente vai para a igreja. Então, a gente está em ambientes diferentes o tempo todo. Para que haja o deslocamento entre um espaço e outro, é necessário seguir uma orientação. Objetos e elementos naturais podem auxiliar na orientação, servindo como ponto de referência. Então, se eu quero me deslocar daqui para a igreja, então eu vou ter um ponto de referência onde eu vou seguir para chegar até lá. Então, isso é ponto de referência. A igreja fica na rua tal, perto de um supermercado que se chama tal. Então, aí ele vai dar todo o ponto de referência para que eu possa conseguir chegar lá no meu destino. Por ocupar diferentes posições no céu ao longo do dia, o Sol, por exemplo, serve como referência de orientação, representando direções também chamadas pontos cardeais, que podem ser identificados através da utilização do próprio corpo. Isso mesmo. Ai, tia, como é que eu vou me orientar com o meu corpo? Vamos ver agora. O nosso corpo, se a gente se colocar em uma posição, abrir os nossos braços, nós vamos conseguir ver as regiões, os pontos cardeais. À frente do corpo vai ficar localizado o norte. Então, na minha frente está o norte. Estendendo o meu braço direito em direção onde nasce o sol, que é a nascente, vai ficar o que aí no livro? O leste. Quando eu estendo o braço esquerdo na direção em que o sol se põe no poente, vai ficar o oeste. E na parte de trás do meu corpo vai localizar o sul. Então, se eu abrir meus braços assim, ó, vai ficar o quê? Leste, oeste, o sul atrás de mim e o norte na minha frente. Então, eu vou saber se eu quiser ir para o norte, eu vou seguir em frente. Se eu quiser ir para o sul, eu vou para trás. Se eu quiser ir para o leste, eu vou com o meu braço direito. E se eu quiser ir para o oeste, eu vou para o meu braço esquerdo. E assim eu sigo a orientação do sol, quando ele nasce e onde ele se põe. E assim eu vou conseguir ter a direção correta para onde eu quero ir. Continuando lá em cima, temos assim. Além dos pontos cardeais, existem os pontos colaterais, que resultam na junção de dois pontos cardeais. Os pontos colaterais são 4. A gente viu norte, sul, leste e oeste, que são os pontos cardeais. Agora nós vamos ver os pontos colaterais, que é o quê? Noroeste, que fica em direção ao norte. Nordeste, que fica em direção ao norte e o leste. Sudeste, que fica em direção ao sul e o oeste. E o sudoeste é o que fica entre o sul e o oeste. E o sudeste é o que fica entre o sul e o leste. Então, são 4. Pontos, se eu perguntar a vocês, quais são os pontos cardeais? Norte, leste, sul e oeste. Pontos cardeais. E quais são os pontos colaterais? Nordeste, noroeste, sudoeste e sudeste. Então, são 4 pontos de cada um. A bússola. Vocês sabem o que é a bússola? A bússola é um aparelho que parece um relógio e ele tem um ponteiro e ele vai indicar ali a direção que eu devo seguir.
Porém, essa bússola ela é muito usada quando as pessoas vão para as florestas, fazer acampamento. Então, quando eles estão ali no meio da floresta, eles utilizam bastante a bússola para saber a direção certa a seguir. Caso se percam, então eles vão ali, ó, utilizar a bússola. Aí temos aí, a bússola e a rosa dos ventos permite visualização dos pontos cardeais e colaterais, sendo importante instrumento para a orientação espacial. Então, tem duas formas de se orientar. Uma é pela bússola e outra é pela rosa dos ventos, que é essa estrela que vocês estão vendo aí no livro de vocês, que vai ter os pontos cardeais e os pontos colaterais. Norte, sul, leste e oeste, noroeste, nordeste, sudeste e sudoeste. Então, é uma estrela aí, ó, que vai estar indicando os pontos corretos para vocês seguir. Página 15. Ah, nós já temos as nossas atividades. Então, vocês entenderam como é fácil a gente se localizar? Então, a gente pode se localizar olhando na direção do sol. Quando a gente abre os nossos braços para saber onde fica a direção. A bússola, que é um relógio, parecido com um relógio, que tem uma agulhinha que vai indicar a direção. E a rosa dos ventos, que é aquela estrela que vai estar as letras norte, nordeste, noroeste, sul, sudeste, os pontos cardeais e os colaterais, para que assim possamos nos mover, nos locomover, né, para pontos diferentes. Então, vamos para a nossa atividade na página 15. Primeiro, encontre no caça-palavras os pontos cardeais. Então, quem são os pontos cardeais? Lembra lá no assunto, foi a primeira parte do assunto que nós vimos, foram os pontos cardeais. Então, dúvida no nome, volta lá na página anterior e procura eles aí. Segundo, marque um X na alternativa correta. A bússola é um instrumento musical que nos orienta. Então, se tiver certo, você marca um X. Os pontos cardeais são apenas leste e oeste? Então, vê aí. Poente é o lugar onde o sol se põe. Rosa dos ventos é uma rosa que nasce na água. Então, qual dessas está correta? Você vai lá e marca o X. Só tem uma opção correta. Preste atenção, ler com calma e vai lá e marca o X. Terceiro, complete as frases corretamente. Letra A. Do lado oposto ao leste fica o ponto cardeal. Lá no assunto tem. Do lado oposto fica qual ponto cardeal? Escreve o nome dele. Letra B. Do lado oposto ao norte fica o ponto cardeal. Qual é o ponto cardeal que fica? Escreve o nome dele. Continuando, quarto quesito. Na bússola abaixo, escreva o nome dos pontos cardeais. Então, quem são os pontos cardeais? Quando eu abro meus braços assim, ó, fica um na direita, um na esquerda, um na frente e outro atrás. Então, quem são eles? Coloca aí cada um dentro do quadradinho. Quinto, identifique e escreva o nome da figura abaixo. Então, esse desenho dessa figura, quem é? É a bússola ou é a rosa dos ventos? Então, você escreve aí o nome da figura. Aqui eu esqueci, então volta lá no assunto que tem as figuras. Página 16. Sexto quesito. Observe e em seguida faça um desenho da posição do sol em relação à sua casa de manhã logo cedo. Então você vai olhar da sua casa a posição do sol. Onde é que o sol está? Se está do lado direito ou do lado esquerdo? E vai desenhar aí dentro desse quadro, representar através de desenhos. Sétimo quesito. Desenhe o sol na direção da árvore. Não, desculpa, vamos lá, vamos voltar. Desenhe o sol na direção leste da árvore. Então, onde é a direção leste? Então, você vai desenhar o sol. E dois pássaros na direção oeste. Então, onde fica o oeste, você vai desenhar
2 pássaros. Entenderam? Repetindo. Vai desenhar o sol na direção leste da árvore. E vai desenhar 2 pássaros na direção oeste. Então, observa aí a direção com calma e desenha. 8º quesito. Relacione corretamente. Eu tenho 1 leste e 2 oeste. Direção onde o sol se põe é no leste ou no oeste? Você coloca o número dentro do quadradinho. Direção onde o sol nasce, no leste ou no oeste? Coloca o número. 9º quesito. Observe a imagem e complete as afirmações abaixo com os pontos cardeais. Então, a gente pode ver aí uma rua, outra escola, um circo, uma igreja, uma imagem aí. Então, tem assim, letra A. A igreja está localizada ao da praça. Em que direção a igreja está localizada? Norte, sul, leste ou oeste? Então, você vai completar aí com esses 4. Letra B. A escola está localizada ao da praça. Em que direção aí da praça? Letra C. A pizzaria está localizada a da praça. Então, leste, sul, oeste, em que direção? O circo está localizado a da praça. Então, em que direção o circo está? Então, vai lá e responde. Certo? Então, nossa aula foi orientação. Como nos orientar? Vimos os pontos cardeais, os pontos colaterais. E nossa atividade vai até a página 16. Espero que vocês tenham entendido. Espero não, eu sei que vocês entenderam, né? Então, todo mundo aí vai caprichar na tarefinha. Dúvida, ó, volta lá no assunto que tem tudo para você conseguir responder. Então, ó, cheiro e até a próxima aula.